Pessoal, estamos aqui de novo para a semana 2. Como vocês já conheceram a dinâmica, primeiro comecem pelo caderno. Se vocês ainda não abriram o caderno, dá uma pausa no vídeo, vai lá para o caderno e o caderno vai te remeter a essa aula. Se você já fez isso, vamos seguir normalmente. Para começar, eu queria deixar claro para vocês uma coisa. Apoio é ajuda, mas a responsabilidade é sempre sua. E ninguém vai poder fazer isso por você. Então você vai precisar desbravar o seu caminho de empreendedor. A sua ideia para realizar a responsabilidade é sua. Eu escuto em muitos lugares, o pessoal dizendo, mas o governo não me ajuda, não, mas tal instituição não me ajuda, mas tal organismo não me ajuda. Olha, existem várias organizações e instituições feitas para te ajudar. Mas para começar, não esqueçam disso. Apoio é ajuda, a responsabilidade é sempre sua. Dito isso, a gente vai ter diversos organismos que vão poder apoiar de maneira diferente. O primeiro deles é o Sebrae. O Sebrae vai te ajudar no acabamento, digamos assim, da tua ideia, no acabamento inicial da tua ideia. E vai também te ajudar em seguir adiante para fazer com que aquela ideia se torne uma realidade. A questão é a seguinte, agora você tem uma ideia, próximo passo. Próximo passo é escrever um plano de negócios. Porque ideia vai ficar na sua cabeça, num rascunho, num pedaço de guardanapo, que a gente sempre anota por aí. Eu tenho esse hábito de andar sempre com um bloquinho, porque qualquer ideia que surge eu já anoto para depois a gente implementar, ou pelo menos analisar melhor aquela ideia para ver se dá para ser implementada. Mas tudo bem, depois da ideia, qual é o próximo passo? Um plano de negócio. Mas, George, que danado de instrumento é esse, o plano de negócio? Bom, lá no caderno que vocês já leram, eu trouxe para vocês um inicial dele. Vamos evoluir um pouquinho agora. O plano de negócio, ele é sempre escrito, independente do que você já escutou por aí, ele é sempre escrito com dois objetivos. São dois os objetivos que a gente para e investe tempo para escrever um plano de negócio. O primeiro deles, e o mais importante, é para dar acabamento à nossa ideia. É para que a gente conheça a ideia que a gente mesmo teve. Vou te dar um exemplo. Vocês se reúnem aí em grupo, cada um vai contar a sua ideia. Tudo bem, vai para casa, volta semana que vem para o polo e você vai ver que cada um tem uma interpretação diferente da própria ideia que teve. Por quê? Porque faltou um acabamento, porque faltou você conhecer bem, você esgotar os assuntos, os pontos fortes, os pontos fracos da sua própria ideia. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente escreve um plano de negócio é para que a gente possa conhecer bem a nossa própria ideia. Mas tem um segundo motivo que a gente escreve um plano de negócio. É para a gente obter ajuda. Por que para a gente obter ajuda? Porque se você vai a um banco, se você vai a uma instituição de investimento, ou até um amigo que seja um investidor, que tenha uma grana e esteja disposto a investir numa ideia legal, ele vai somente confiar na sua boca, na sua palavra, o que você está falando? Claro que não. Ele vai querer julgar alguma coisa que tem consistência. Ele vai querer julgar alguma coisa que tem um plano, que tem um planejamento, que não vai todo dia mudar conforme a sua vontade. Esse instrumento que vai fazer com que esse investidor, esse banco, um parente, um amigo, quem quer que seja que vai investir nesse negócio, é o plano de negócio. Então, consolidando, dois motivos. O primeiro e mais importante é para a gente conhecer bem. E o segundo, para que a gente consiga ajuda. Tá legal. E esses itens todos que tem no caderno, que a gente trata de plano de negócio? Bom, isso aí é uma sugestão. Não tem uma receita de bolo para fazer um plano de negócio. Para cada tipo de negócio, itens diferentes podem ser considerados. Agora, eu trago para vocês uma montagem padrão, uma montagem que vai dar certo com a maioria das ideias que vocês puderem ter. E agora vamos dar uma detalhada em cada um que está lá no caderno. Primeira seção do plano de negócio é o sumário executivo, que alguns chamam de resumo executivo. Isso não é um resumo do plano de negócio. Algumas pessoas menos avisadas tratam o resumo executivo, ou sumário executivo do plano de negócio, como uma coisa que resume o plano de negócio. Errado, completamente errado. E para dar o exemplo disso, eu vou trazer para vocês o exemplo de um filme. O que é que um estúdio
faz para que você tenha vontade de assistir aquele filme? Desenvolve um trailer do filme, publica esse trailer do filme. O trailer do filme tem como objetivo ser um resumo do filme? Não. O trailer do filme tem como objetivo fazer com que o espectador tenha vontade de assistir ao filme. É a mesma coisa com o sumário executivo do plano de negócio. Olha, lá vai um julgador daquele plano que vai emprestar uma grana, vai investir, bom, ou outro tipo de apoio que não seja financeiro, não importa. Ele vai, pega teu plano de negócio, a primeira coisa que ele vai fazer é ler o sumário executivo. E qual é o objetivo que o sumário executivo tem que levar para aquela pessoa que vai ler o plano de negócio? Tem que dar vontade nele ou nela de ler o resto do plano, de evoluir, de se interessar pela tua ideia. Então, sempre lembrem-se disso. O sumário executivo parece mais com um trailer de um filme. Um trailer de um filme não é um resumo de um filme. É para dar vontade de assistir ao filme. Seguindo com o plano de negócio, além do sumário executivo, eu sugiro para vocês um segundo item, que é o planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, seja na empresa que trabalha, seja na escola que vocês estudam, enfim. Muitas vezes a gente até vê em paredes de empresas missão, visão, valores, né? Então, o planejamento estratégico tem como objetivo, e eu vou me concentrar mais nos objetivos do planejamento estratégico, porque no desenvolvimento dele, vocês vão encontrar pormenorizado no caderno. Tá? Os objetivos do planejamento estratégico, então, primeiro, definir aonde a gente está indo. Para onde é que a gente vai? Porque uma coisa você pode ficar certo. Se você não sabe para onde você vai, a única certeza que você pode ter é de que você não vai chegar. Porque você nem sabe para onde vai. Então, planejamento estratégico aponta, primeiro, te faz decidir, primeiro, para onde é que você vai. Você quer ir para onde? E segundo, que rumo é esse que vai ser utilizado? E ele ainda te ajuda a corrigir. Opa, eu estou indo, por exemplo, de Araripina para Petrolina e vou passar em Salgueiro. Não, isso não faz o menor sentido, porque Salgueiro não está no caminho entre Araripina e Petrolina. Então você vai corrigir o rumo que porventura você tenha saído. Consolidando duas coisas. Primeiro, saber onde é que você vai chegar. E segundo, definir e corrigir os rumos. Pode ser que você esteja cometendo algum erro nesse rumo do que você mesmo se colocou como objetivo. Então você vai lá e corrige esse erro. Fechado? Terceiro item que eu sugiro para vocês aí no plano de negócio é o planejamento operacional. É aqui que você vai garantir lá para a pessoa que vai investir, para o banco, para o Sebrae, enfim, para a instituição que você está buscando aquela ajuda, tá? Para a instituição que você está buscando apoio, é aqui que você vai mostrar que você tem segurança para desenvolver essa ideia. Que você não está chutando, porque aqui você vai trazer todos os elementos técnicos e operacionais. Olha, eu entendo desse assunto, eu entendo desse negócio. Eu não estou aqui viajando, falando de qualquer coisa não. Eu estou seguro do que eu estou falando, eu estou seguro da ideia que eu estou propondo. É aqui no planejamento operacional e todos esses itens que você está com o caderno aí do lado, você vai poder ver que você vai garantir. E nesse momento eu queria fazer uma ressalva para vocês. Vocês não precisam necessariamente resumir a esses itens que eu sugeri no caderno. Se você acha que no teu negócio, que na tua ideia, alguns itens adicionais são necessários, não tem problema, adiciona no teu plano de negócio. O que você precisa entender é que no planejamento operacional é que você vai dar a segurança para quem vai investir e que você entende tecnicamente, operacionalmente daquele negócio. Então, tudo que você precisar escrever, que você precisar colocar de fórmula, de gráfico, de figura, não importa. Tudo que você precisar colocar para dar segurança para a pessoa que vai julgar o teu plano de negócio, você precisa colocar aqui se o aspecto for técnico ou se o aspecto for operacional. Ainda na sequência, o próximo item que eu trago para vocês como necessário para um plano de negócio é o planejamento mercadológico. E aí vocês me permitam, muitos já estudaram marketing, outros não. Eu vou fazer eu vou trazer para vocês esse conceito. Quando a gente trabalha com planejamento mercadológico, a gente trabalha com marketing. E o que é marketing?
Eu posso definir marketing a partir da junção simples e fácil do substantivo market, em inglês, que significa mercado, com a terminologia ING, que vai colocar isso no gerúndio. E mercado é o quê? É a reunião de compradores com vendedores. Para que os vendedores e os compradores se reúnem no mercado? Para fazer negócio. Só que lembram da terminologia ING? Então eu estou propondo que a gente faça negócios permanentemente. E é para isso que o marketing existe, para estudar tudo que é necessário para que a gente faça negócios permanentemente. Então aqui, no planejamento mercadológico, a gente vai estudar todas as variáveis que vão nos permitir fazer negócios permanentemente. A começar de um que muita gente acha que não é nem assunto para o marketing, que é o preço. Vocês estão vendo aí? Preço, a determinação do preço. E eu digo a vocês, a determinação do preço é claramente uma variável mercadológica. Não é uma variável financeira, é uma variável mercadológica. Por quê? O preço é necessário para que a gente faça negócio permanentemente? Claro, muitos dizem que é um dos fatores mais importantes para se fazer negócio permanentemente. Mas além de preço, eu trago mais 2 itens importantes para a gente tratar. Primeiro, e para a determinação do preço, o posicionamento de mercado. Segundo, a concorrência. Porque posicionamento de mercado, ele é fundamental junto com a análise da concorrência para que a gente determine o preço. E por fim, ainda no planejamento mercadológico, que é aquele que vai se preocupar com fazer negócios, é a estratégia de venda. Eu queria abrir um parênteses para vocês, nesse momento, antes de terminar esse resumo de planejamento mercadológico, e dizer o seguinte: gente, se a gente para agora, cada um agora no chat, e vai ter uma ideia, a gente vai ter um monte de ideia. Só que eu digo sempre que provavelmente a coisa mais difícil de qualquer ideia é vender. A gente vai parar agora e vai ter ideia de fazer isso, fazer aquilo outro. E para vender isso? E para vender aquilo? Então, muito cuidado na hora de escrever, de determinar a estratégia de vendas desse teu empreendimento, dessa tua ideia. Muito cuidado, porque provavelmente aí é onde vai estar o sucesso ou o fracasso da tua ideia. Vamos voltar. O último das sessões que eu sugiro no plano de negócio é o planejamento financeiro. E esse, dizem alguns, é o coração de um plano de negócio. Aqui, vocês vão perceber, lá pela proposta que consta no caderno, que você vai ter dividido receitas, que é o recebimento de dinheiro por parte do empreendimento, e despesas ou saída de dinheiro por parte do empreendimento. Aqui eu trago para vocês a necessidade de dividir o que é despesa, o que é lucro, o que é investimento, o que é custo. É muito importante que a gente tenha separado esses conceitos. A saída de dinheiro, tudo que eu falei é saída de dinheiro, né? É despesa, é custo, é investimento, tudo é saída de dinheiro. Mas são saídas de dinheiro por motivos diferentes. É importante que vocês saibam cada um desses motivos. No final das contas, o planejamento financeiro vai fechar o plano de negócio. Com o quê? Com a tua taxa de retorno. Olha, tá lá, a tua taxa de retorno. O que você vai ter de retorno em relação ao que você investiu. E é aí onde o teu plano de negócio fecha. Sabe por quê? Porque pode ser muito bom investir nesse negócio. Ou ele pode te dar uma rentabilidade que você consegue facilmente num banco, investindo, por exemplo, numa caderneta de poupança, num CDB ou em outro investimento que o gerente do teu banco vai te oferecer. Então é aí onde o plano de negócio vai fechar. Vale a pena você levar adiante essa ideia, tem acabamento para fazer, ou seja, você precisa melhorar a taxa de retorno. Se precisa, como é que você vai fazer? É vendendo mais? É combatendo os custos para que o valor unitário de cada um desse produto ou desse serviço que vai ser vendido custe menos? Como é que você vai fazer? Então lembra, o plano de negócio é primeiramente importante para você conhecer a tua ideia, para que você seja capaz de determinar se isso é um bom negócio ou não é. Primeiro, você. Se vale a pena você investir teu tempo, investir dinheiro, investir diversas outras coisas, ou não. Ou esse valor que você vai investir, você consegue num banco até ganhar mais, ter um retorno maior do que isso. Então, pessoal, seguinte, a gente primeiro viu lá no início que apoio é ajuda, mas a responsabilidade é sua. Escrevemos o plano de negócio, demos o acabamento, fizemos os ajustes necessários, percebemos se o negócio é bom ou não é. Se for,
E aí, como é que você vai conseguir essa grana? Eu já falei alguns exemplos. Você pode conseguir com um vizinho, com um amigo, com um parente, não importa, vai lá, mostra um plano de negócio, não é? E ele vai poder ver se isso é um bom negócio ou não é um bom negócio. Agora, existem organismos que podem te ajudar e são instituições consolidadas. Eu vou te dar o exemplo de algumas, e você vai entrar lá no site e vai pesquisar conforme a atividade semanal. Uma delas é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá, do governo federal. Ele não vai te emprestar provavelmente diretamente, mas vai te emprestar via algumas outras instituições, como Banco do Nordeste ou Banco do Brasil. Hoje, os juros estão caindo assustadoramente e vocês têm lá grandes possibilidades, com um projeto bem feito, de conseguir esse investimento. Possibilidade real, claro. Quando eu falo investimento, na verdade eu estou falando de financiamento, porque esse valor vai ser pago para o banco, ok? Além disso, outra instituição que tem grandes oportunidades é a Caixa Econômica Federal. Você lá também tem ajuda para o microempreendedor, para o empreendedor. Você tem muita ajuda lá na Caixa Econômica Federal. E por fim, a gente tem os bancos privados, tá? Esses mudam muito a cada momento, a cada período, sobre a possibilidade de ajudas boas ou de ajudas muito caras que não vale a pena. Lembra, o impacto desse financiamento vai atingir a taxa de retorno que vai dizer se esse empreendimento é bom ou não é. E como mensagem final, eu estou falando de grana, mas eu já tinha falado na primeira aula que não é necessário você abrir uma empresa. Então isso que você pode estar fazendo é para a empresa que você já trabalha, é para a empresa que você já tem. Fazer um novo produto, mudar a maneira de fazer um produto, pensar diferente. Pode precisar de dinheiro e pode não precisar. Muita coisa dá para fazer com muito pouco. Pensem nisso, façam as atividades e até a próxima. Tchau, um abraço.